Mídia Mortis. Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Hoje à noite tem uma coleção arrepiante de histórias assustadoras do porão. Então pegue suas lanternas porque é hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar controle. Eu nasci em Anchorage. Cresci em Seattle, mas algumas das minhas melhores lembranças de infância foram feitas bem ao norte, em Fairbanks. Foi onde meus avós moravam. Era tranquilo, pacífico e seguro. E no ano de 2008, alguns anos depois que meu avô faleceu, meu tio ligou para minha mãe. Um dos seus filhos precisa vir aqui para ajudar com o jardim da vovó. Ela está deprimida e não consegue acompanhar. Eu nem pensei sobre isso. Eu me ofereci como voluntário. Então eu voei para Fairbanks por 3 semanas. Passei meus dias cavando na terra com meu primo mais novo, tentando trazer de volta alguma vida para o jardim murchando. Mas a casa sempre me senti desconfortável. Era antiga, construída nos anos 50, sobreviveu a algumas inundações de tundra e você podia perceber. Os pisos se curvavam e gemiam como se estivessem cansados de guardar segredos. O quintal da frente era tão grande que às vezes o confundiam com um parque, mas ninguém se demorava. E então havia o porão. 30 estreitos degraus rangendo levavam até ele. Muito mais profundo do que qualquer porão tinha o direito de ser. Estendia-se por toda a casa, muito maior do que o próprio piso principal. Mas não era apenas o tamanho, era a maneira como se sentia. Frio, imóvel e obsoleto. Como se o ar tivesse sido preso lá por anos e estava cheio de coisas, manequins, bonecas vintage e brinquedos que não eram tocados desde os anos 70. Todos perfeitamente colocados, como se estivessem esperando alguém voltar e brincar. Mas eu tinha 16 anos e a vovó tinha arrumado um pequeno apartamento para mim lá embaixo. Era aconchegante e privado. Foi libertador, até a primeira noite. Acordei de repente, sem sonho, sem barulho, apenas acordado. O relógio brilhava vermelho no escuro e eram exatamente 3 da manhã. Pisquei e percebi algo estranho. A cama estava perfeitamente feita abaixo de mim, lençóis arrumados, cantos apertados. Era como se eu não tivesse me movido a noite toda, como se eu tivesse sido apenas colocado ali. E então o frio atingiu. Não o tipo de frio que faz você puxar o cobertor, nem mesmo o tipo que você sente durante uma nevasca. Era um frio como o arrepio da sepultura, aquele que penetra diretamente nos seus ossos e minha respiração embaçava no ar. Os lençóis estavam rígidos e meus dentes batiam sem controle. Eu me encolhi, mas isso não ajudou. E então havia o silêncio. Um silêncio total e sufocante, não apenas a ausência de som, mas a ausência de vida. Nenhum cano gemendo, nenhum vento roçando nas janelas, nenhum rangido da velha casa se acomodando. As sombras nos cantos começaram a se mover, ou pelo menos foi isso que eu imaginei. Mas quanto mais eu olhava, mais certo eu estava de que havia algo ali me observando. Foi isso, eu desabei. Afastei os cobertores, peguei os travesseiros e corri. O corredor parecia interminável, com apenas 10 pés de comprimento, e cada passo era uma luta contra o pânico. No segundo em que atravessei o limiar e saí do mini apartamento, a temperatura pareceu voltar ao normal, mas eu não pude parar. Corri a toda velocidade em direção às escadas, escorreguei, caí no chão e a dor iluminou meu lado, mas continuei, me arrastando como se algo estivesse me perseguindo. Quebrei 2 dedos batendo nas escadas, rasguei minhas unhas raspando na madeira enquanto eu subia a unha e não parei até chegar ao andar principal e desabar no sofá mal respirando. Minha avó me encontrou lá pela manhã. Ela olhou para mim, sorriu e disse: "Ah, você não gostou lá embaixo." Eu ri fracamente. "Sim, apenas prefiro aqui de cima." Por anos acreditei que estava imaginando isso. O porão era assustador, claro,
mas sem dúvida eu tinha trabalhado demais e o sol estava tendo um sonho estranho. E então eu assisti Invocação do Mal. Os relógios, a queda de temperatura, o silêncio, o medo, tudo voltou para mim em uma onda fria. Depois daquela noite, nunca mais vi nada, nem rostos ou figuras, mas senti. Mas algo estava lá e queria que eu soubesse. Estou feliz por não ter que ficar por lá muito tempo e descobrir se queria revelar mais de si para mim. Quando eu era criança, meu quarto ficava no porão. Não um porão aconchegante e acabado. Este era velho, escuro e sempre estava alguns graus mais frio, mesmo no verão. Acho que a melhor maneira de descrever é que sempre parecia estranho e parecia haver uma desconexão entre a casa e ela mesma. Lá embaixo, você se sentiria um pouco inquieto e nunca completamente em paz, mas na própria casa você estaria perfeitamente bem. Uma tarde eu estava lá embaixo, sozinho, brincando com meus brinquedos na penumbra silenciosa. Foi quando me atingiu essa sensação estranha. Como se algo tivesse voltado seu olhar para mim do escuro. Lembro-me de congelar no meio do movimento, minha pele arrepiada, cada nervo gritando que eu não estava sozinho. Então eu vi. Apenas movimento a princípio. A porta do meu quarto estava se abrindo lentamente e suavemente e não fazia um som. Deveria ter sido impossível. A porta sempre rangia. Tudo naquela casa rangia. Mas isso foi silencioso e quase parecia deliberado. Havia uma pequena decoração barata que as crianças adoram, que minha irmã e eu tínhamos fixado com uma ventosa no vidro da porta. Eu olhei para ela, prendendo a respiração, e então ela caiu, não deslizou. Ela se descolou e caiu como se dedos invisíveis a tivessem arrancado e soltado. Ela atingiu o chão com um som suave e algo dentro de mim estalou. Eu disparei, não olhei para trás, não podia. Meus pés batiam nas escadas enquanto Dredd me perseguia de perto, como uma respiração na nuca. E eu não parei de correr até encontrar minha mãe, ofegante, coração batendo forte no meu peito enquanto eu tentava explicar o que tinha visto. Para meu espanto, ela não ignorou. Sem risadas, sem comentários sobre minha imaginação hiperativa, ela retornou comigo, acendendo as luzes pelo caminho. O quarto parecia o mesmo. Estava quieto, mas eu sabia que algo esteve lá. Acontece que eu não era o único. Com o passar do tempo, continuei sentindo isso, principalmente no porão. Como olhos nas paredes, como algo observando pelas rachaduras. Certa noite, meu pai teve um encontro. Ele e minha mãe estavam sentados à mesa de jantar conversando sobre algo banal, quando seu rosto de repente mudou. Minha mãe percebeu imediatamente, seus olhos arregalados, boca levemente aberta em descrença. Ele apenas apontou, sem dizer nada. Ela se virou a tempo de ver uma garrafa de tabasco deslizar pela mesa, lentamente e controlada, como se estivesse sendo manuseada. Ninguém havia tocado nela. Não havia vento nem vibrações, apenas movimento solitário. Minha mãe não disse muito, não até anos depois. Foi quando ela me disse que ouvia a porta do porão abrir e fechar o tempo todo, quando ninguém mais estava em casa. Não era raro, né? Acontecia com frequência. Ela também ouvia passos. Fraco. Medido. Como se alguém caminhasse no escuro de um lado para o outro. Ela disse que a pior parte era que não parecia aleatório, parecia consciente. E uma noite, ela não aguentou mais. A pressão no porão tinha piorado, o ar lá embaixo parecia errado. Ela desceu sozinha, sem luzes acesas, apenas o zumbido da casa acima naquele silêncio esmagador. Ela ficou no centro do cômodo e disse a única coisa que pensou em dizer no escuro. Eu não sei o que você é, mas você não é bem-vindo aqui. Eu pertenço a Jesus Cristo e esta casa está protegida. Saia. Depois disso, uma sensação pesada se dissipou.
A porta parou de abrir. Os passos desvaneceram. Era como se a casa soltasse um suspiro depois de ter segurado por anos. Nunca descobrimos o que era. Um fantasma? Algo pior, tudo que sei é que não deveria estar lá. E ainda penso na porta se abrindo em silêncio, sobre o peso do ar, sobre aquela garrafa de tabasco deslizando como se alguém estivesse apenas testando para ver até onde poderiam ir. Eu não acho que queria ser visto, mas, uma vez que foi, não queria voltar para onde pertencia. Estou apenas aliviado que a atividade diminuiu. Entre 2008 e 2014, eu morava sozinho na casa do meu pai. Ele se mudou para morar com a namorada, mas o lugar nunca deixou de parecer dele, o tipo de vazio ecoante que mantém a presença de outra pessoa mesmo quando ela se foi. Eles passavam por lá de vez em quando, na maioria das vezes sem avisar, pegavam correspondência, lavavam roupa. Uma ou duas vezes o encanamento dela parou e ela lavava as roupas lá enquanto ele fazia suas tarefas. Era uma tarde tranquila. Cheguei em casa cedo, logo depois das 2. A luz tinha aquele aspecto desbotado de inverno, pálido, quase estéril, e eu escaneava o estacionamento apenas por hábito. Sem carros, sem sinal deles. A casa estava quieta. Entrei, larguei minha bolsa e me joguei na minha cadeira na escrivaninha. Fones de ouvido postos e um zumbido reconfortante da tela ganhando vida. A mesma rotina de sempre, tudo estava normal. Então, debaixo de mim, eu ouvi algo no porão. Começou de forma sutil, apenas o suave barulho metálico da porta da máquina de lavar. Depois, o som inconfundível de roupas molhadas sendo jogadas dentro, e o clique deliberado do botão do ciclo girando, e o baixo ruído do secador ligando, vibrando levemente através do chão. Era inconfundível. Já tinha ouvido esse som centenas de vezes, mas sabia que estava sozinho. Ainda assim, racionalizei. Talvez meu pai a tivesse deixado ali. Talvez ela estivesse lá embaixo enquanto ele saiu. Não teria sido a primeira vez e eu me disse para relaxar. Eu sabia que estava sendo ridículo. O som persistiu. O zumbido da secadora deu lugar ao barulho de movimento, o dobrar rítmico da roupa, tecido, o ranger do plástico conforme a cesta se movia e o barulho de arrasto, a cesta sendo puxada pelo chão de azulejo do porão. Então as escadas. Cada degrau gemia sob o peso cuidadoso e o som subia em minha direção, como se alguém estivesse tentando não acordar uma casa adormecida. Removi os fones, girei na cadeira, observando o corredor da escada. Quem quer que fosse, estava perto do topo. Meu coração estava batendo forte enquanto eu me inclinava para frente, esperando vê-la chegar ao patamar e aliviar toda a ansiedade do meu corpo. Mas ninguém apareceu. Os passos cessaram no último degrau. Fiquei olhando, esperando, meus olhos se esforçando para ver qualquer coisa respirando, se movendo, algo. Era como se o ar tivesse sido aspirado da sala e o frio deslizou sobre minha pele como água gelada, meus membros subitamente tensos. Ela estava ali, ou assim pensei. Mais um passo e eu veria seu rosto. Levantei-me trêmulo e arrastei-me em direção às escadas. Nenhuma voz me cumprimentou, nenhum riso provocante, apenas o corredor escuro se abrindo para baixo como uma garganta aberta. Desci lentamente. Cada passo resistindo a mim como se a própria casa não quisesse que eu descesse lá. Quando cheguei às máquinas, estendi a mão e toquei na secadora. Estava gelada. Não apenas fria. Não do tipo que esfriou mais cedo. Medo. Não tinha sido usado em horas, talvez dias. Não havia roupas ou sinais de que alguém tivesse tocado em algo. Recuei, meu estômago afundando como chumbo. E eu ouvi. Cada parte disso, todo o processo, não estava na minha cabeça. Era muito real, muito específico. Lembro-me de como a secadora tinha um problema no início. Lembrei do problema na inicialização da secadora, ela tinha feito aquilo.
Peguei meu telefone e liguei para meu pai, precisando de qualquer tipo de lógica, qualquer brecha a qual meu cérebro pudesse se agarrar. Eles estavam de férias há uma semana, a 4 horas de distância. E não havia mais ninguém com uma chave. Naquela noite, empacotei tudo do porão e mudei para cima. Nunca mais desci, a não ser por necessidade, e mesmo assim, não iria sozinho, não sem as luzes acesas, nem sem algo tocando ao fundo para que eu não ouvisse nada. Nós vendemos a casa alguns anos depois. Não disse nada aos novos proprietários. O que poderia ter dito? Ei, eu costumava morar aqui, a lavanderia faz a lavagem por si só, boa sorte. Eu ainda não sei o que eu vi, mas eu sei o que não vi. E às vezes isso é ainda pior. Hoje quero compartilhar sobre a antiga casa da minha tia Renée, onde morou por quase uma década antes de se mudar para o Texas com o marido. Era uma casa aconchegante e moderna no Colorado, não o tipo que você esperaria ser assombrada. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é que assombrações não ligam para a estética. Ela adquiriu a propriedade com seu parceiro da época, Sandy. O porão estava pronto, com carpete, paredes brancas, bem iluminado, nada tipicamente assustador. Ela tinha uma academia em casa lá embaixo e também usava como seu escritório. Como advogada criminal, ela necessitava de silêncio. Havia um pequeno canto com piso de cimento para a lavadora e secadora escondidas sob uma prateleira com itens usuais de lavanderia. Até essa área era bem iluminada. Não deveria ter parecido estranha, mas parecia. Havia uma tensão lá embaixo, uma pressão no ar que arrepiava os pelos dos braços, aquela sensação sutil de estar sendo observado. Você poderia ignorar, atribuindo a um excesso de pensamento ou a uma corrente de ar. Quando cuidei da casa dela, tinha que descer lá com frequência para lavar roupa e cada vez piorava. Em uma viagem em particular, eu estava transferindo roupas para a lavadora quando aquela tensão elétrica atingiu novamente, uma onda de arrepios por todo o corpo, como se algo estivesse se aproximando por trás de mim. Virei-me e não vi nada, e disse a mim mesmo que estava sendo dramático, mas corri para cima de qualquer maneira. Quando a lavadora apitou indicando que tinha terminado, eu temia voltar. Fingi estar tranquilo, ombros para trás tentando não mostrar medo. Mas quando me inclinei para pegar as roupas molhadas na lavadora, sou muito baixo, por sinal, 1,50 m, então tive que me pendurar nas bordas. Aquele sentimento era intenso, o medo, a pressão, a sensação de que algo estava a centímetros de mim, era sufocante. Tive que continuar cavando naquela posição desconfortável, enquanto sentia que estava sendo observado, perseguido. Eventualmente, subi correndo as escadas e bati a porta atrás de mim. Mais tarde, quando minha tia voltou, mencionei casualmente como me sentia desconfortável lá embaixo, rindo como se estivesse sendo ridículo. Ela nem sequer piscou. Ah, sim, isso é o Bob. Sentimos ele por perto de vez em quando, e ele é mau, mas geralmente fica no porão. Ele às vezes se move pelo quarto, aparentemente gostando de assustar as pessoas. Sandy sempre disse que se ele morresse antes de mim, levaria o Bob consigo para que eu nunca precisasse viver sozinho com ele. O fato é que Sandy morreu alguns anos depois em um acidente de moto. Eles estavam andando juntos quando ele atingiu o cascalho e caiu. Meu braço saiu com um tornozelo torcido e alguns hematomas. Mas Sandy não. Alguns dias depois, a tia Renée estava de volta em casa, sentada na sala de estar, quando ouviu um estrondo alto e um estrondo no andar de cima. No quarto deles, ela descreveu como uma briga, pancadas pesadas e móveis raspando, como se alguém estivesse dando socos e sendo jogado. Sandy tinha sido faixa preta de 3º grau em Karatê Kempo. Quando ela finalmente foi verificar, o quarto estava em desordem, papéis no chão, cobertores torcidos, e coisas que estavam lá a manhã toda agora estavam derrubadas. Ela disse que essa foi a última vez que ela sentiu Bob na casa. Infelizmente, ele não tinha ido embora totalmente. Cerca de 1 ano e meio depois, minha tia seguiu em frente com um novo namorado, 2 jovens enteados e um novo capítulo em sua vida. Às vezes, eu cuidava das crianças enquanto ela trabalhava no escritório do porão ou estava no tribunal. Certo dia, enquanto os meninos tiravam uma soneca no andar de cima,
Eu estava enrolado no sofá lendo. A porta da frente estava à minha frente e em um gancho logo dentro estava uma das antigas camisas de flanela da Sandy. Minha tia às vezes usava, dizendo que lhe confortava. Levantei os olhos do meu livro e o vi. Sandy estava lá, calçando um sapato não espectral ou transparente, mas sólido e real. Ele estava vestindo a flanela que acabara de ser pendurada na porta, parecendo que estava pronto para sair. Fizemos contato visual. Nós dois demos um ao outro o menor e mais suave aceno de cabeça, e então ele se foi. Sem desvanecer, sem se virar, apenas se foi. Mais tarde, no jantar, contei à minha tia e ela ficou quieta. Nunca o vi, ela disse, mas sei que ele está por perto. Senti a cama se mover como se alguém estivesse deitado ao meu lado. Senti calor nas minhas costas como se ele estivesse me abraçando. Ele aparece menos agora, mas acho que está feliz por eu ter seguido em frente. Ele uma vez me disse que se algo acontecesse com ele, queria apenas que eu continuasse vivendo e sendo amada. Agora ela é casada com Matt e eles moram perto da praia no Texas, algo que ela e Sandy sempre sonharam. Ela diz que ainda sente a presença de Sandy às vezes, quando garças azuis voam por cima, quando a música deles toca inesperadamente no rádio e quando o vento traz um certo tipo de calor. Onde quer que ele esteja, cumpriu sua promessa. E ele levou o Bob com ele. Já tive minha cota de coisas assustadoras, quase paranormais acontecendo comigo. Isso é o que acontece quando você cresce a vida toda em casas antigas. Sons estranhos, lugares frios e luzes piscando fazem parte do pacote. Mas nada se compara ao que aconteceu quando eu tinha 10 anos. Na época, minha família estava entre casas e meu bisavô nos ofereceu o lugar dele. Ele havia se mudado para uma casa de repouso e não voltaria, então a casa estava apenas lá, vazia. Eu fui muitas vezes àquela casa na minha infância. Sempre teve uma energia estranha, mas nada muito louco. Ouviria batidas nos quartos vazios ou coisas caindo quando ninguém estava por perto. O bastante para te assustar, mas não para contar a outros. Quando nos mudamos, no entanto, a energia mudou. Só nos era permitido morar no primeiro andar e usar o porão. O segundo andar? Proibido. Sem explicações, sem motivo, apenas não suba lá. Eu não gostava muito de qualquer maneira, mas depois de um tempo comecei a notar que a porta para o segundo andar se abria sozinha durante a noite, como um relógio. Eu me convenci de que provavelmente eram apenas meus pais sendo estranhos, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Ainda assim, o verdadeiro pesadelo era o porão. Estava praticamente concluído, mas extremamente assustador. Vários quartos laterais com portas antigas pesadas, tetos baixos e apenas 2 luzes que funcionavam. A lâmpada acima das escadas e a luz de corda no meio da sala principal. Sempre estava escuro e empoeirado, e sempre que eu descia lá, especialmente sozinho, eu sentia isso. O ar sempre parecia estranho. E eu nunca me sentia sozinho. Uma tarde, minha mãe me pediu para descer e pegar algo do freezer profundo. Eu não queria, mas também não queria me meter em problemas, então fui. Tudo parecia normal, mas aquele sentimento horrível estava lá, aquela pressão, mas eu me disse que era apenas na minha cabeça. Caminhei até o freezer, abri e comecei a cavar. Foi quando ouvi um estrondo alto vindo de um dos quartos laterais, como se algo pesado tivesse caído. Paralisei com o coração disparado. Ainda assim, continuei olhando pelo freezer, fingindo que nada tinha acontecido. E foi quando eu ouvi os passos atrás de mim se aproximando. Eu bati a porta do freezer. Eu nem mesmo peguei o que eu deveria e corri para as escadas. Enquanto eu corria, os passos me seguiam, soando como se o que estivesse atrás de mim fosse enorme e pisasse com força intencionalmente. Eu não ousei olhar para trás. Bati na porta do porão e tentei abri-la à força, mas ela não cedeu. Parecia estar trancada. Eu gritava e me jogava contra a porta, rezando para que ela se abrisse.
Os passos estavam bem atrás de mim agora e então eu ouvi algo bater na porta e um estrondo alto. Quando aconteceu, ela se abriu, nem parei. Lancei-me através dela, fechando-a com força atrás de mim e fiquei ali tremendo, tentando recuperar o fôlego. Mais um baque atingiu o lado de fora da porta e depois nada. Corri para minha mãe, chorando e me descontrolando, contando tudo a ela. Ela chamou meu pai e ele foi ao porão para verificar. Olhou por todos os quartos, cada canto. Nada. Nenhuma porta aberta, nenhuma prateleira derrubada, nenhuma única coisa fora do lugar. Apenas o mesmo porão assustador de sempre. Depois disso, me recusei a descer lá sozinho. Eu juro, ainda odeio porões até hoje. Tipo, mesmo agora, como adulto, sinto um aperto no estômago quando desço aquelas escadas estreitas em alguns porões escuros. Porque eu sei como é ser seguido por algo que você não consegue ver. E eu nunca vou esquecer aqueles passos. Sou o mais novo da minha família, o que basicamente significa uma coisa. Alvo principal, isso. Meus irmãos adoravam me provocar, me atormentar e me assustar sempre que ficavam entediados. Meu irmão levava essa tarefa muito a sério. Ele era obcecado por pânico e todo Halloween sem falta ele se vestia de Ghostface. Ele tinha o traje completo, a longa túnica preta esfarrapada, a faca de plástico reluzente e a horrível máscara branca com a expressão de grito distorcida. Era sua fantasia favorita e ele a usava o ano todo apenas para me atormentar. Ele é 9 anos mais velho, então quando eu tinha cerca de 5 anos, ele colocou a máscara e começou a rondar a casa só para ver o quão rápido ele poderia me fazer chorar. Esta era a ideia dele de um vínculo de qualidade. Mas uma tarde era apenas eu e minha mãe em casa. Meus irmãos saíram com amigos e meu pai trabalhava até tarde. A casa estava calma e silenciosa de uma maneira inquietante. Enquanto ajudava minha mãe a dobrar a roupa, ela me entregou roupas do meu irmão para dobrar. Pode colocar essas no quarto dele, por favor? O quarto ficava no porão e quando eu era criança, odiava o porão. Eu sabia que havia algo errado com ele. Eu não sei o que era, no entanto. Eu nunca me senti confortável lá embaixo e o silêncio sempre me deixava nervoso. Eu hesitei, disse para minha mãe que não queria ir e ela me deu aquele clássico movimento de mãe. Vou cronometrar para ver o quão rápido você consegue fazer isso. Tudo bem. Peguei a roupa suja e saí correndo. Desci as escadas, 2 lances e a porta do porão se abriu. No momento em que entrei, eu simplesmente me senti estranho. O quarto dele era no fundo. Cada passo ecoava alto demais no concreto, como se eu não estivesse sozinho, e as luzes zumbiam sobre mim. Eu apenas joguei as roupas na cama dele e me virei de novo, e foi quando eu vi. No topo das escadas, bloqueando a única saída, estava Scream, com sua túnica preta, máscara branca, imóvel, observando. Congelei no meio do passo, sangue gelado, pulmões paralisados. Todos os meus nervos gritavam para correr, mas eu estava paralisado. Ele olhou para mim e eu gritei. O som que emiti não era de uma criança ou de um ser humano. Um grito tão cru e primal que ecoou pelas paredes. Corri apavorado para o fundo do porão, puro pânico, suponho. Desabei atrás do aquecedor de água, soluçando e chorando. Meu coração batendo como se fosse explodir. Quando finalmente voltei para as escadas, minha mãe já estava lá. Ela me pegou no colo, tentando me acalmar enquanto eu gaguejava o que tinha visto. Ela examinou o corredor ao seu redor. Então ela gritou pelo meu irmão, exigindo que ele saísse. Mas a casa estava vazia. Ela tentou me tranquilizar. Ela disse que talvez fosse apenas minha imaginação, ou que eu tinha me assustado pensando naquele traje estúpido. Mas algo em seus olhos a deixava incerta. Naquela noite nós purificamos a casa. Minha mãe passou por cada cômodo com sálvia queimando, sua voz estável e firme. Ela parou na sala de estar e ficou em pé, falando no silêncio. Você não é bem-vindo aqui. Esta é a nossa casa. Não há lugar para você aqui.
precisa partir. Depois disso, as coisas ficaram quietas. Um ano depois, nos mudamos para o trabalho do meu pai nas montanhas. Casa nova, mas nunca esquecerei. E mesmo agora, 23 anos depois, ainda me permito imaginar isso. As escadas, a máscara na quietude. Eu sinto calafrios pelo que vi. E seja lá o que fosse, não era meu irmão. Descobrimos depois que na verdade ele estava brincando com amigos do lado de fora. Vai entender. Eu não acredito em fantasmas, realmente não. Mas essa é uma lembrança nunca me deixou. Eu estava jogando basquete lá fora. Era meio-dia, ensolarado, céu azul. O tipo de dia perfeito que faz você esquecer que algo assustador poderia existir. Meu irmão, 10 anos mais velho, estava no andar de cima e minha irmã e prima, cerca de 5 ou 6 anos mais velhas, estavam no porão rabiscando em um quadro negro. Eu estava fazendo minha coisa, curtindo ao ar livre, quando meu irmão desceu e abriu a porta dos fundos. A lavanderia ficava bem ali no nível do porão, e ele me disse para entrar. Ele estava furioso e me repreendeu por estar fora sem perguntar, mesmo sendo um dia lindo. Eu fiquei lá ouvindo uma bronca quando aconteceu. Do canto do meu olho vi algo alto passar. Era escuro como um primata, mas ficava ereto com braços longos e um andar lento e pesado. E não estava apenas perambulando nu por aí. Usava um uniforme completo de banda marcial. Sim, jaqueta, chapéu alto, todo o conjunto, e preso ao seu peito estava um grande tambor. Ele marchou em completo silêncio para o banheiro que conectava a lavanderia ao porão, sem olhar ou nos reconhecer. Após presenciar isso, fiquei ali parado, sem fôlego. Gaguejando, implorei para meu irmão olhar atrás dele, tentando chamar sua atenção. Há algo no banheiro, apenas olhe. Mas ele continuou gritando comigo e não me levou a sério. E foi quando ouvimos minha irmã do outro lado da parede do banheiro. Ela gritou e começou a gritar que algo entrou no banheiro. Meu estômago caiu. Eu nem tinha dito nada, ela não poderia ter me ouvido. Não era só eu quando meu irmão terminou de me repreender. E foi para o outro quarto onde minha irmã e prima estavam. Minha irmã estava pálida, tremendo e apontando para o banheiro, dizendo como entrou no chuveiro. Então meu primo puxou a cortina e não encontrou nada. Apenas uma velha banheira comum e azulejos desbotados, sem pegadas molhadas ou macacos marchando, só silêncio. Tentei me convencer de que tinha imaginado aquilo. Quer dizer, eu tenho uma imaginação superativa, e sempre fui assim, mas nunca tive alucinações. Nunca vi nada parecido antes ou depois disso. Mesmo anos depois, ainda consigo visualizar perfeitamente aquela coisa e sua forma. O andar lento e deliberado, o brilho opaco dos botões de latão no uniforme e o tambor branco, a maneira como não fez um som, mesmo que eu jure que deveria ter ouvido passos, ou o tambor batendo em sua alça. Ocorreu ao meio-dia, sem iluminação em comum, sem estado de sonho. Apenas real. Sem mencionar que minha irmã viu isso. E de vez em quando eu ainda penso nisso. Tipo, por que isso? Por que um macaco de banda marcial? E por que ele entrou no banheiro? Acho que nunca vou obter respostas para isso. Alguns anos atrás eu era bastante conhecido na cena de bares. Eu trabalhava como barman, disc jockey e segurança você nomeia. Um verão tirei folga para relaxar e ficar discreto. Isso não durou muito. Um amigo me ligou um dia sobre um lugar na cidade vizinha, disse que estavam tentando reabrir um antigo prédio histórico. No porão havia um bar que já foi um ponto de encontro na era da proibição. Supostamente até mesmo Al Capone visitou, pessoas haviam perecido lá, muitas delas. E se você perguntasse por aí, todos tinham uma história sobre isso. Já foi um hotel e bar florescente uma vez. Um dia, ele fechou sem explicações. Ninguém sabe o motivo. Mas uma coisa que todos dizem é que é seriamente assombrado. Meu amigo me disse que sua amiga Julie trabalhava como bartender lá.
e precisavam de alguém para ser disc-jockey e possivelmente segurança. Eu concordei sem pensar muito. Cheguei horas antes da abertura. Julie já estava do lado de fora esperando, braços cruzados, olhos piscando para o prédio como se ele pudesse avançar nela. Eu não vou entrar lá sozinha, ela disse. Isso deveria ter sido meu primeiro alerta. Entramos juntos. Julie nem sequer ia ao banheiro sozinha. Eu tinha que ficar de guarda. De costas. Ela nem mesmo confiava nas sombras no espelho. Esperamos no escritório pelos proprietários, e eu tentei puxar assunto, mas ele continuava olhando por cima do meu ombro. Eu não conseguia evitar, havia apenas essa presença. E a Julie percebeu. Sim, eles nos observam. E ela não estava brincando. Durante nossas conversas, ouvi passos lentos e deliberados acima de nós. Não eram tábuas do chão rangendo nem vento. Passos. Julie, ruiva e destemida, ficou pálida como um fantasma. Fiz menção de verificar e ela agarrou meu braço. Apenas não faça isso. Então veio o som de móveis sendo arrastados, algo pesado como uma cama ou uma cadeira raspando no chão de cima. Isso se prolongou e ambos permaneceram imóveis. Finalmente o proprietário chegou. Ele era alegre, casual e brincava sobre os fantasmas como se fossem seus antigos companheiros de bebida, e me contou algumas histórias próprias, coisas que ele ouviu quando estava sozinho no prédio. Nos preparamos, a noite estava lenta. A notícia sobre a reabertura do bar se espalhou, mas como era em uma pequena cidade afastada, poucos apareceram, então fechamos por volta da meia-noite. Ajudei na limpeza e saímos todos juntos. Nada muito louco aconteceu. Achei que fosse exagero e nervosismo até sair do estacionamento. Apenas uma olhada para o segundo andar foi suficiente. Havia um rosto pálido e inexpressivo me observando da janela. Ninguém deveria estar lá em cima. Ninguém tinha subido a noite toda. Congelei por um segundo. O ar no meu carro ficou frio e rígido. Enquanto meu peito apertava, eu pisquei e o rosto havia desaparecido. Não foi a história de fantasma mais dramática, sem gritos ou objetos voando, mas a sensação que deixou, o olhar persistente, ficou comigo. Eu nunca mais voltei. E, honestamente, eu não acho que eu deveria ter voltado. Eu costumava morar em uma antiga casa militar em algum lugar nos Estados Unidos da América. Não posso compartilhar a localização por privacidade. Devo dizer que seu porão era profundamente perturbador. Toda vez que eu pisava no terceiro degrau a partir do último, sentia uma atração avassaladora para olhar para a escuridão, e não importava o quanto eu tentasse resistir, eu não conseguia combater o impulso. E toda vez que eu fazia isso, eu ouvia um soldado em uniforme da era coreana pendurado nas vigas. Apesar de ser assustador, eu nunca tive medo dele. Na verdade, ele parecia uma presença protetora. Sempre acreditei que ele foi um bom homem em vida, que voltou da guerra apenas para descobrir que sua esposa o deixou e levou seu filho. Eu acho que a desilusão o consumiu e ele tirou a própria vida, mas em vez de ser vingativo, ele cuidou de nós. Senti sua proteção especialmente em relação ao meu filho. Uma noite, quando meu filho tinha 9 meses, fui repentinamente acordado por uma voz exigindo que eu verificasse como ele estava. Pensei que era um sonho até que nosso cachorro começou a lamber meus pulsos e me puxar para o quarto dele. Foi quando cheguei até ele, percebi que ele estava em apuros. Corri para o hospital a tempo e ele passou uma semana lá. Mas ele sobreviveu. Ele está com quase 19 anos e perfeitamente saudável. O espírito também me protegeu do meu ex-marido abusivo. Quando morávamos juntos, meu ex nunca me tocou. Ele uma vez admitiu que toda vez que ele elevava a voz, ele sentia uma presença pesada e insuportável ao redor dele, quase desafiando-o a ir além. Na única vez que ele tentou me bater, uma moldura de foto voou da parede e o atingiu na cabeça com força, exigindo pontos. Por mais que eu sentisse uma conexão com aquele soldado, doía ver ele pendurado no porão. Um dia eu falei com ele, dizendo o quanto era doloroso vê-lo daquela maneira, e depois disso, ele nunca mais apareceu para mim naquela forma.
mas meu ex-marido ainda o via quando descia lá. No dia da mudança, desci ao porão para me despedir. Enquanto me afastava, olhei para trás para casa e o vi parado na janela da sala de jantar, acenando, sentindo como se deixasse um querido amigo. Ainda me pergunto se ele alguma vez encontrou sua paz e conseguiu atravessar. Eu espero que sim. Cerca de 2 meses atrás, meu marido e eu finalmente nos mudamos para uma nova casa, um novo começo, após anos de luta em uma casa decadente que estava desmoronando ao nosso redor. Economizamos e procuramos com cuidado, e quando encontramos este lugar, parecia um sonho se realizando. Era linda, bem conservada e tinha uma boa estrutura, mas desde o início algo sobre o porão não me agradava. As luzes eram fracas, como se relutassem em funcionar. O espaço estava repleto de pertences esquecidos do dono anterior. Caixas empoeiradas com móveis quebrados, ferramentas velhas e desordem, mas o ar lá embaixo parecia mais pesado, como se houvesse um peso. Atribuí isso aos nervos e ignorei enquanto começávamos o longo processo de limpeza. Um dia, enquanto nos ajudava a organizar a bagunça, meu filho encontrou algo estranho. Um grande armário com aparência antiga, escondido atrás de uma pilha de caixas em um canto escuro do porão que parecia não ter sido tocado em décadas. Nós o abrimos e dentro havia apenas tralhas, coisas aleatórias, e não demos muita importância naquele momento. Mas agora estou convencido. O armário estava escondendo algo. Nas semanas seguintes, nosso filho passou a nos despertar durante a madrugada. Ele afirmou que ouvia um barulho vindo do porão. Nós desconsideramos isso como a casa se acomodando, ou talvez ratos. Mas noite após noite, ele seguia nos despertando, tomado pelo medo. E logo eu comecei a ouvir os sons também. Uma noite, meu marido e eu finalmente ouvimos por nós mesmos o distinto e rítmico chocalhar das portas do armário ecoando pela casa. Descemos juntos e quando ele abriu o armário para verificar dentro, algo me atingiu. Era como uma onda de náusea e medo juntos, uma presença invisível que se aprofundou no meu peito e fez minha pele se arrepiar. Foi rápido, mas não esquecerei aquele momento. Acho que algo saiu. Desde então, nossa casa virou um pesadelo. Objetos que eram estáveis e seguros começaram a cair sem motivo. Ouvimos arranhões e batidas nas paredes, como se algo rastejasse atrás delas. E o pior de tudo, vozes. Sussurros abafados e ininteligíveis, como se algo estivesse apenas fora de alcance, mas ouvindo. Então veio a noite que mudou tudo. Noites atrás os sons começaram, mas dessa vez não cessaram. Os ruídos aumentaram, vindo de todos os lados. Batendo, chocalhando, zumbindo, ressoando. Era como se a própria casa estivesse gritando. Cada parede, cada superfície vibrava com um barulho. Isso durou o que parecia ser 1 hora. Estávamos paralisados de medo em nosso quarto. Em um determinado momento, eu vi alguém, parado no canto. Uma figura alta e sombria sem rosto, apenas escuridão. Pisquei e ele sumiu, mas sei o que vi. Felizmente, nosso filho estava com sua avó naquela noite. Ele não precisou sentir nosso terror. Desde aquela noite, tenho me esforçado para entender com o que estamos lidando. Eu nunca acreditei totalmente no paranormal, mas no fundo acho que sempre soube. Agora, eu sei que é real, e está aqui. Estamos assustados. Estamos financeiramente ligados a esta casa, então não podemos simplesmente sair, mas também não podemos continuar assim. Estou considerando trazer um especialista espiritual, uma equipe paranormal, alguém que possa ajudar. Se alguém tiver algum conselho ou já passou por algo assim, estou ouvindo. Eu só quero que minha casa e minha família estejam seguras. Há alguns meses, comecei a trabalhar com mais frequência no meu porão. Um lugar simples e tranquilo para me concentrar. Percebi pela primeira vez numa sexta-feira de manhã, entre as 10 e o meio-dia. 3 ou 4 batidas. Sim, apenas batidas leves, como alguém educadamente tentando chamar a atenção.
Eu não conseguia identificar de onde vinha. Parede, teto, talvez até de cima. Eu até considerei se vinha de fora. Eu sento perto de uma janela do porão, mas parecia que vinha de dentro. Ignorei os barulhos, pensando que fossem a casa se acomodando ou canos. Na sexta seguinte, aproximadamente no mesmo horário, as batidas voltaram, mas desta vez mais altas. 4 batidas distintas, não aleatórias, intencionais. Como se alguém estivesse batendo de propósito. E eu estou 99% certo de que vieram da mesma área geral. Cerca de 8 pés de onde eu sento, o mesmo lugar de antes. Eu estava sozinho naquela casa nas 2 vezes, e depois disso as coisas ficaram quietas por um tempo. Não lembro exatamente se algo aconteceu, mas na semana seguinte pensei que tinha parado. 1 ou 2 meses depois, as batidas voltaram. Sexta-feira de manhã, mesmo horário. Mais fraco desta vez. Quase me convenci de que imaginei isso. Você conhece a sensação de esperar por um som e seu cérebro o enganar. Mas eu ainda notei a hora. Ainda uma sexta-feira. Então veio hoje, sexta-feira, 11h15 da manhã. Eu estava em uma chamada de trabalho apenas fazendo minha coisa usual quando ouvi uma caixa de música. Nós recém colocamos uma no porão. É caprichoso. Ele tocará uma nota se você esbarrar nele. Mas não foi isso. Ele tocou de 6 a 8 notas. Não em ritmo, não uma música completa. Apenas notas lentas e picotadas, como se alguém inexperiente estivesse tentando descobrir ou como se estivesse sendo cutucado. Eu brinquei com meu colega de trabalho, o fantasma vai me matar, e encerrei a chamada, mas então me atingiu. Sexta-feira de manhã novamente. Outra visita? Não achei que fosse uma mudança de temperatura ou vibração. Não parecia isso, apenas um padrão. O mais estranho é que, anos atrás, minha esposa queimou sálvia branca no porão. Ela disse que parecia estranho lá embaixo. Um dos nossos gatos ficava no topo da escada e gritava, não miava quando estávamos lá embaixo. E depois do sábio, o gato parou. Esta manhã, depois do lance da caixa de música, eu disse em voz alta, se alguém está aqui, só quero que saiba que você partiu. Você é um fantasma agora, está tudo bem ir embora. Não sabia se funcionaria, mas parecia certo. Só o tempo dirá, eu acho. Meu nome é Andy. Eu não necessariamente acredito em anjos, demônios, Deus, o diabo, mas eu acredito que entidades obscuras existem e o que elas são eu não sei. Quando eu era criança, minha família se mudou para uma bela casa suburbana na Pensilvânia. Era a primeira casa dos meus pais, um sobrado de tamanho decente com um porão meio acabado, e eu tinha cerca de 5 ou 6 anos, o mais velho dos 4 irmãos. Avançando alguns anos, quando eu tinha 8 ou 9 anos, foi quando as memórias começaram a se gravar na minha mente. Sempre começava nas sombras. Minha irmã e eu víamos olhos vermelhos brilhantes espiando do nosso armário. Gritávamos e chorávamos para nossos pais, ratos com olhos vermelhos. Mas claro, eles atribuíram isso à imaginação infantil, o típico cenário de monstros debaixo da cama. As coisas pioraram. Comecei a ouvir vozes desconhecidas chamando meu nome. Minha irmã também ouviu. Dormíamos no andar de cima, onde a maioria das atividades ocorria. No começo, meus pais não ligaram muito, mas depois minha mãe começou a experienciar coisas também. Sendo uma cristã muito espiritualizada, ela procurou nosso pastor para conversar. Ele recomendou a limpeza da casa, e eu me lembro de nós andando por cada quarto, recitando orações e desenhando cruzes com azeite de oliva nas paredes. Isso piorou as coisas. Os olhos vermelhos persistiram e as vozes se intensificaram. Eu via vultos se movendo no canto dos meus olhos à noite. Minha irmã e eu gritávamos, nos escondíamos sob as cobertas, implorando para sermos deixadas em paz. Nossos pais entravam correndo, acendiam as luzes, mas nunca havia nada lá. Objetos até caiam quando nada os tocava. Portas batiam, luzes piscavam e cadeiras se moviam aleatoriamente. Era como algo saído de um filme de terror e parecia que estava nos visando.
Minha mãe sempre tentou acreditar e nos confortar, tornando-se uma verdadeira crente. Meu pai era cético, até uma noite quando eu desci as escadas chorando sobre o monstro nos degraus do porão. Ele tentou me acalmar, dizendo que não havia nada lá, quando de repente a porta bateu com força e algo invisível me empurrou escada abaixo. Minha mãe arrombou a porta, me tirou de lá e orou por mim a noite toda. Isso foi apenas o começo. Mesmo após pastores e limpezas, a energia na casa ficou mais pesada. Lembro-me de ter 12 anos, sozinho em casa, no porão onde o computador estava. Tudo estava fechado, janelas e portas. Ouvi um estrondo. Todas as prateleiras na parede foram derrubadas violentamente, todas de uma vez. Corri pela porta da frente e esperei do lado de fora até meus pais chegarem. Esses eventos não foram isolados. Eles ocorriam com frequência. Meus cachorros latiam para nada. Eu via sombras se movendo pelas paredes. Eu ouvia sussurros, sentia-me observado e tinha calafrios repentinos na espinha. Mas eu e minha irmã sempre nos dávamos mal. Quando eu era velho o suficiente para entender o que estava acontecendo, comecei a rezar. Eu recitava versículos da Bíblia, tentava repreender o que estava lá. Às vezes ajudava, às vezes não. Uma noite acordei em um suor frio. A televisão estava projetando luz pelo quarto e eu vi uma grande figura sombria em pé ao lado da cama da minha irmã. Ele virou para me olhar. Eu congelei e me escondi debaixo das cobertas. Eu podia ouvir sua respiração. Eu senti pressionando no meu peito. Eu não me lembro do que aconteceu em seguida. Acho que desmaiei de medo. Aos 14 anos, meus primos vieram morar conosco após meus avós, seus responsáveis, ficarem doentes. Minha avó faleceu logo depois. Isso atraiu mais pessoas para a casa que também sentiram o mesmo. Todos nós estávamos aterrorizados com o andar de cima e o porão. Algumas noites, nos aglomerávamos em um quarto ouvindo os móveis se moverem e os passos rangendo. E sussurros no silêncio. Nós chamamos nosso pastor novamente para abençoar a casa, e por um tempo as coisas se acalmaram, mas eu realmente acredito que a escuridão naquela casa se alimentava da dor. A situação da minha família se agravou. Meus pais brigavam constantemente, mas eu realmente acredito que a escuridão naquela casa se alimentava da dor. A situação da minha família se agravou. Meus pais brigavam frequentemente. Eles acabaram se divorciando e minha mãe entrou em um espiral de vício. Finalmente, nos mudamos para uma casa geminada com meu pai. Mas mesmo enquanto empacotávamos nossas coisas e íamos embora, a casa ainda parecia zangada nos vendo partir. Até hoje, não consigo ficar em um quarto totalmente escuro sem sentir que estou sendo observado. Eu odeio sótãos e evito porões como se fossem a peste. Eu sabia que havia algo naquela casa. Eu senti isso diariamente por quase 10 anos. Minha irmã e eu ainda comentamos isso às vezes. Somos os únicos que realmente entendem o que passamos. Não compartilho essa história com muitos, mas sinto que preciso. Alguém pode ter vivido algo parecido, porque ninguém nunca vai me convencer de que era apenas nossa imaginação. Eu trabalho como auxiliar de enfermagem domiciliar e acho que a casa do meu paciente é assombrada. Tudo começou quando eu lavava roupa no porão, onde ficam a máquina de lavar e a secadora. É um espaço escuro com escadas barulhentas e rangentes que levam para baixo. Enquanto carregava a máquina, senti repentinamente uma presença atrás de mim. Eu me virei e lá estava Cat. Ela estava ali parada em silêncio, olhando para mim com uma expressão completamente vazia. Isso me assustou, mas eu a guiei calmamente de volta para cima até a cadeira dela na sala de estar onde ela costuma sentar. Aqui está a parte estranha. Eu nunca a ouvi descer. As escadas ficam bem acima da máquina de lavar e secar, sendo impossível não notar quando alguém passa por elas. De alguma forma, ela conseguiu descer as escadas sem fazer um som. Ignorei e voltei depois para trocar a roupa na lavanderia. E enquanto eu pendurava as roupas, ouvi os degraus rangerem. Achei que a Cat tinha descido de novo, mas ao verificar ela não estava lá.
Entrei em pânico e corri para cima, apenas para encontrá-la sentada pacificamente em sua cadeira, olhos na televisão como se nunca tivesse se movido. Um pouco abalado, continuei com minha tarefa. Mas enquanto eu estava no banheiro do porão, que faz parte da lavanderia, meu estômago estava agindo estranho, e eu fiquei lá por um tempo. Quando saí, as luzes estavam apagadas, e através da roupa pendurada eu podia ver alguém parado lá. Congelei, meu coração parou. Liguei as luzes apressadamente e não havia ninguém. Corri escada acima e fiquei sentado perto do acampamento o dia todo. Alguns turnos se passaram sem nada muito em comum, até que um dia eu fui usar o banheiro no andar de cima, já que não há banheiro no nível principal, e eu comecei a evitar o porão completamente. Enquanto estava lá, ouvi um sussurro profundo atrás de mim. Eu não conseguia entender as palavras, mas estava perto, e me deu um arrepio. Virei rapidamente e escorreguei no tapete, batendo a cabeça ao cair. Eu ignorei, pois precisava apoiar a Kat, mas fiquei abalado. Agora eu apresso qualquer tarefa que me tire do nível principal. A demência da Kat às vezes faz com que ela fique confusa ou agitada. Ela costuma me pedir para sair várias vezes durante um turno, o que é normal, mas em um dia específico ela não me pediu isso de forma alguma. Ela insistia para alguém chamada Vanessa ir embora, mas não havia mais ninguém na casa. Ela ficou muito ansiosa, insistindo que Vanessa fosse embora, e não queria que eu a deixasse pelo resto do dia. Tentei tranquilizá-la de que éramos apenas nós dois e que estava segura, mas não conseguia afastar a sensação de que não estava apenas confusa. Sozinho, essas coisas poderiam ser explicadas. Sua doença, a casa e meus nervos pareciam muito conectados para serem ignorados. Se alguém tiver algum insight paranormal, psicológico, ou algo entre eles, estou aberto. Eu só quero continuar aparecendo para a Kat da maneira que ela precisa, mas estou honestamente muito assustado. No que diz respeito a experiências paranormais, esta ainda me acompanha como uma das mais aterrorizantes, mesmo que, superficialmente, possa não parecer tão extrema quanto algumas das histórias por aí. Mas o medo atinge de maneira diferente quando é real, quando você o viveu. Isso aconteceu em 2013. Eu tinha 19 anos e morava na casa do meu pai com meu quarto no porão. Era tarde, passava da meia-noite e eu estava deitado na cama em total escuridão. Eu tinha aula no dia seguinte, mas como sempre minha insônia tinha outros planos. Meu corpo se sentia estranho, como se dormir nem estivesse em questão. Fiquei deitado por um tempo, pensamentos girando, quando de repente ouvi algo fraco, mas claro. Um barulho. Abri meus olhos, mas é claro que não vi nada. O quarto estava completamente escuro e pensei que provavelmente não era nada, apenas a casa se acomodando. Mas então aconteceu novamente. Arranhando. No início era sutil, quase desprezível. Depois aumentou, ficando mais rápido e frenético. Paralisei ao me dar conta da situação. O som vinha de debaixo da minha cama. Meus olhos se arregalaram. Meu pulso disparou enquanto eu tentava racionalizar isso. Um dos nossos gatos pode estar preso no quarto. Eu me apeguei a essa ideia. Queria crer que era só um gato. Mas o som era muito intenso e deliberado. Então eu senti arranhando e batendo contra minhas costas por baixo do colchão. Era como se algo estivesse tentando perfurar a cama. Não consigo descrever de outra forma. Imagine alguém preso dentro de um caixão, martelando e arranhando, tentando escapar. Eu estava deitado bem em cima disso, congelado, todos os músculos travados de medo, meu cérebro gritando para eu me mover, fazer algo, mas eu estava paralisado. Continuou assim por um tempo, arranhando, batendo, o desespero irradiando do que quer que estivesse debaixo de mim, até que finalmente algo em mim estalou. O medo transbordou em pura raiva. Pulei da cama, corri pelo quarto, acendi as luzes e voltei para encarar o que quer que fosse. Caí no chão, puxei a saia da minha cama e gritei: "O que você quer de mim?" Nada, apenas um silêncio mortal. Apenas eu sozinho no quarto. O som parou quando saí da cama.
De alguma forma dormi naquela noite, mas aquilo nunca me abandonou de fato. Meses depois, um amigo da escola veio morar conosco. Ela alugou um quarto no último andar. Em sua terceira noite na casa, ela me procurou pela manhã, pálida e com os olhos arregalados. "Você não vai acreditar no que me aconteceu ontem à noite", ela disse. Eu me preparei. Ela relatou a mesma vivência que eu. Arranhando embaixo da cama, socos contra o colchão, o medo, a confusão, era idêntico. Não contei a ninguém sobre o que aconteceu comigo. Não havia como ela saber. Ficamos lá, olhando um para o outro, ambos extremamente assustados. Seja lá o que fosse, não tinha ficado no porão. Em Snohomish, existe um bar chamado Oxford, que, ao longo dos anos, foi o local de pelo menos 2 ou 3 mortes violentas, algumas dizem assassinatos, e os moradores locais sempre falam sobre a estranha sensação que o lugar tem. Meus pais visitaram algumas vezes, atraídos pelas bandas ao vivo e pela atmosfera animada, mas sempre ouviram histórias perturbadoras de funcionários e frequentadores regulares. Mulheres trancadas dentro do banheiro, as portas se recusando a abrir até que alguém do lado de fora as forçasse. Pratos se quebrando na cozinha quando ninguém estava lá. Figuras invisíveis passando pelos clientes, deixando todos com um arrepio inabalável. Mas meu pai, ele vivenciou algo em primeira mão. Uma noite ele pede uma taça de vinho tinto e desce para o bar no porão. O ar lá embaixo parecia viciado. O espaço era mal iluminado, repleto de mesas de sinuca e bares antigos que provavelmente presenciaram décadas de brigas de bêbados. Enquanto ele estava lá bebendo, houve um estouro súbito. Antes que ele pudesse reagir, toda a taça do seu copo de vinho se estilhaçou. Ele olhou para baixo atônito, sua mão ainda segurando o caule esguio. Mas a parte mais perturbadora, não havia vinho, nem cacos de vidro, nada no chão, nada em suas roupas. Era como se a bebida tivesse desaparecido junto com o próprio copo. Atordoado, ele se dirigiu ao barman, segurando o caule solitário. Meu copo acabou de explodir. Sem perder o ritmo, o barman pegou dele e deu de ombros. Sim, esse tipo de coisa acontece aqui. Ela deu a ele um novo copo e retomou o trabalho normalmente. Sem perguntas, sem surpresa. Porque em Oxford o inexplicável é comum. Faz parte do charme. Isso ocorreu há cerca de 5 anos, quando eu tinha 22. Eu nunca tive nenhuma experiência paranormal importante antes, mas sou cristão e definitivamente acredito que fantasmas, e pior, são reais. Meus amigos me falaram sobre um caçador de fantasmas interessado em investigar nossa casa, que dizem ser assombrada. Eles me pediram para acompanhá-los, já que sou um cara grande, com 1,91 m e trabalhava com segurança na época. Eu era o músculo caso as coisas dessem errado. Não que eu tenha certeza de que músculos ajudem muito contra espíritos. Ao chegarmos, já parecia estranho. Antes de pisar na varanda, todos sentiram calafrios. Então o caçador de fantasmas, que era um médium, saiu da casa aos tropeços e vomitou no gramado. Ele tinha ficado lá sozinho por 1 hora e disse: "Está ruim lá dentro." Entramos e começamos a montar o equipamento. Caixa de espíritos, óvulos, câmera SLS, todo o kit paranormal. Por um tempo ficou quieto, com alguns arrepios ocasionais. Um de nós ouviria um barulho, mas nada estranho, até às 11h45 da noite. De repente tudo estourou. Ouvimos portas rangendo ao abrir e cortinas farfalhando sem ninguém por perto. A lista de supervisão cuspiu latim perfeito, e a câmera do bastão captou figuras andando e coisas piores rastejando em 4 patas. Parecia que a casa havia acordado. Depois de 1 hora intensa de atividade ininterrupta, tudo ficou silencioso novamente. Eu já estava nervoso e quando o caçador de fantasmas me olhou, disse: "Ei, grandão lá embaixo." Ele apontou para o porão, me ensinou a usar a caixa de espíritos, entregou uma lanterna meia boca e me mandou para a escuridão sozinho. Fiquei lá no porão esperando. No início não aconteceu nada, depois algo aconteceu.
Uma cadeira de repente se levantou bem acima da minha cabeça e explodiu no teto. Antes que eu pudesse reagir, a caixa de espíritos crepitou e disse uma coisa. Queime. Justo então a lanterna apagou. Bati nela em pânico para fazê-la funcionar novamente e foi quando eu vi. Iluminada bem na minha frente estava uma figura massiva, mais alta e mais larga do que eu. Já estive em brigas e lidei com pessoas perigosas, mas no meu íntimo sabia que essa coisa poderia me matar. Eu congelei. Eu me molhei. Eu nem me importei. Eu corri pela minha vida. A porta do porão estava fechada e eu sentia a coisa atrás de mim, então bati com força na porta. Ela ficou descontrolada. Corri para o meu caminhão, tranquei a porta e fiquei lá tremendo até que todos saíram correndo. Mais tarde, um padre abençoou a casa, mas nunca esquecerei o medo que senti lá embaixo. Aquilo não era humano. Agora eu ando com esse tipo. Isso aconteceu comigo há cerca de 5 anos atrás, e ainda me dá calafrios ao pensar nisso. Na época, eu alugava uma casinha em um bairro tranquilo. Não era luxuoso, mas era aconchegante, acessível e cheio de caráter. A única coisa que eu não gostava era o porão sob a casa. A porta de acesso a ele estava na lavanderia, uma escotilha quadrada de madeira nivelada com a porta. Estava trancada pelo lado de fora e eu nunca tive nenhum motivo para abri-la. Imaginei que fossem apenas canos, teias de aranha e as coisas típicas de um espaço rastejante e assustador. Uma noite voltei do trabalho tarde. Tinha sido um dia estressante e tudo o que eu queria fazer era tomar um banho e desabar na cama. Quando entrei, notei algo estranho. A luz da minha lavanderia estava acesa. Eu tinha certeza de que a tinha desligado naquela manhã, mas atribuí isso à minha distração na pressa e a desliguei novamente. Naquela noite, acordei por volta das 2h com um ruído suave. A princípio, pensei que fosse apenas o vento, mas enquanto eu estava deitado, percebi que vinha da lavanderia. Um som suave e rítmico de batidas. Meu coração acelerou. Eu debati se deveria me levantar e verificar, ou apenas ficar na cama e esperar que parasse. Mas a curiosidade falou mais alto. Então peguei meu celular para iluminar e fui na ponta dos pés até a lavanderia. Quando abri a porta, tudo estava quieto, mas então eu vi. A escotilha para o porão estava entreaberta. Meu estômago afundou. Lembro-me claramente de tê-lo trancado, e não havia como eu tê-lo aberto acidentalmente. Tentando manter a calma, convenci a mim mesmo que poderia ser um animal que de alguma forma entrou. Fechei a escotilha com firmeza, coloquei uma pesada caixa de detergente sobre ela e voltei para a cama. No dia seguinte, liguei para o proprietário perguntando se havia algum problema com pragas que eu deveria saber. Ele pareceu surpreso e disse que ninguém havia relatado algo assim antes. Ainda assim, ele prometeu enviar alguém para verificar. Naquela noite, verifiquei a escotilha 2 vezes e coloquei uma cadeira em cima por precaução. Eu não ouvi nenhum barulho e comecei a me sentir um pouco bobo por estar assustado. Mas por volta das 3h, acordei com o som da porta do meu quarto rangendo ao abrir. Eu congelei. A porta do meu quarto não range a menos que você a empurre lentamente e eu sabia que a tinha fechado antes de ir para a cama. Fiquei o mais imóvel possível, mal respirando enquanto ouvia um suave passo se arrastar para dentro do quarto. Meu telefone estava no criado mudo, fora do alcance. O passo parou ao lado da minha cama. Eu podia sentir a presença de alguém. Reunindo toda a coragem que eu tinha, peguei meu telefone, liguei a lanterna e a apontei para o intruso. Havia um homem agachado no chão, seu rosto pálido e magro, seus olhos arregalados e sem piscar. Ele parecia tão assustado quanto eu. Eu gritei e saí correndo do quarto, correndo para fora até a casa do vizinho. Bati na porta deles até me deixarem entrar, e eles acionaram a polícia. Ao chegar, os policiais encontraram um homem escondido no vão da minha casa. Ele tinha um colchão, comida, embalagens e uma coleção de itens aleatórios que deve ter levado da minha casa.
A fechadura da escotilha havia sido adulterada e, pelo que parece, ele estava morando debaixo da minha casa por pelo menos alguns dias, talvez mais. A parte mais assustadora? A polícia disse que encontrou um caderno com anotações detalhadas sobre mim. Ele havia anotado minha rotina diária, quando eu saía para trabalhar, quando eu voltava para casa, até o que eu vestia. Havia também uma lista de planos, embora eles não me dissessem o que estava nela. Eu me mudei na semana seguinte e fiquei com amigos até encontrar um novo lugar. Até hoje não faço ideia de como ele entrou ou quanto tempo ele estava me observando antes de eu perceber que algo estava errado. Isso aconteceu comigo aos 15 anos e agora tenho 55. Eu estava sozinho em casa enquanto minha mãe e irmãos estavam fora. Provavelmente eu estava limpando meu quarto ou perdido em meu mundo adolescente. Foi quando, de repente, subindo do duto de aquecimento no chão, veio um som que me paralisou no lugar. Um riso rangendo e rosnando. Não era uma risada alegre e despreocupada. Isso era totalmente diferente. Escuro, astuto e ameaçador. Parecia que ele me tinha em seu domínio, como se soubesse que eu estava sozinho e vulnerável. Lá fiquei, paralisado de terror, imóvel. Meus pensamentos dispararam em um turbilhão. Havia um demônio no porão. Eu estava paralisado, sem conseguir respirar. Mover-me seria reconhecer que eu tinha ouvido. E de alguma forma eu sabia que se eu deixasse saber que eu estava ciente disso, eu estaria em ainda maior perigo. Eu tinha apenas 15 anos, não era o auge do pensamento racional. Desesperadamente tentei racionalizar o que eu vi. Talvez fosse meu irmão mais velho me pregando uma peça, mas no fundo eu sabia que não. A voz era bastante profunda e gutural. Nenhum adulto conseguiria atingir aquelas notas baixas e ameaçadoras. Permaneci congelado até minha mãe chegar em casa. Eu não pude contar a ela. Eu não podia contar a ninguém. Dizer em voz alta parecia que poderia chamar a entidade de volta ou deixá-la saber que tinha conseguido me aterrorizar. Desde então evitei ficar sozinho em casa. O porão se tornou meu inferno pessoal. Eu sempre fui uma criança medrosa. Eu costumava cantar sempre que tinha que ir ao porão, porque, é claro, monstros não conseguem te pegar se você está cantando. Essa era a minha lógica, mesmo antes da risada. Mas algo mudou em mim com o tempo. Nunca falei sobre essa experiência, mas com o passar dos anos, me sentia cada vez mais irritado. Aquela voz me assustou sim, mas não me machucou. Ela não me seguiu ou tentou me pegar. Ela queria apenas o poder de me amedrontar. Essa realização lentamente diminuiu meu medo. Um dia, durante uma briga acalorada com um dos meus irmãos, me escondi atrás do forno, no porão escuro. Ele estava com muito medo para me seguir. Naquele momento, percebi que havia recuperado o espaço. Não tinha mais o mesmo poder sobre mim. Qual é o ponto de tudo isso? Até hoje, acredito que existe maldade no mundo e às vezes ela mexe conosco. Mas eu também acredito que o medo é sua maior arma. Ao superarmos esse medo, encontramos uma força desconhecida em nós mesmos. E onde há medo, há maldade. Mas também há esperança. Quando eu morava no Colorado, vivíamos em uma casa com 3 quartos, 3 banheiros e um porão acabado, que ficava em um bom bairro a cerca de 20 minutos de Denver. Minha mãe e meu padrasto, recém-casados, nos levaram à casa da família dele durante as festas. Uma vez fomos à casa da irmã dele no dia de Ação de Graças. Uns 15 minutos após chegarmos, falamos com a irmã dele, Carrie, e comentamos que havíamos comprado uma casa nova recentemente. Então ela oferece para pagar aluguel se a deixássemos se mudar para lá. Meu padrasto e minha mãe conversaram com ela e eventualmente chegaram a um acordo para que ela se mudasse para o nosso porão se ela pagasse aluguel. Alguns meses depois ela se mudou. Meses após a mudança dela, meus pais me relataram histórias assustadoras enquanto assistiam televisão na sala. Eles me contaram que uma noite estavam na sala assistindo televisão. Note que a televisão estava ao lado do porão, em outra parede à esquerda,
Então, se você andasse pela esquina, a porta do porão estaria à sua esquerda e do nada, um brinquedo de gato foi jogado escada acima e rolou para a sala de estar. Eles afirmaram que ouviram alguém do porão dizer "Oi, gatinho, gatinho", mesmo que minha tia na época não estivesse em casa. Quando contamos a ela sobre isso, ela mencionou para minha mãe e eu que seus 2 irmãos mais novos e pai morreram em um incêndio em casa quando ela era adolescente, e ela acreditou por muito tempo que os espíritos deles a seguiram. Em outra noite em que minha tia não estava em casa, meu padrasto disse que viu alguém espiar ao redor do canto da parede onde ficava o porão, enquanto ele assistia televisão. Avançando cerca de 8 meses depois, minha tia eventualmente se muda e um monte de coisas assustadoras ainda estavam acontecendo antes disso. Eu estava em casa sozinho jogando Call of Duty Black Ops 2 no Xbox. Eu estava em uma festa conversando com uma criança desconhecida que acabei de conhecer e não sabia nada sobre mim. Eu precisava usar o banheiro, então eu disse a ele que voltaria logo e deixei meu microfone e controle no meu quarto. Quando eu voltei, ele me disse que depois que eu disse a ele que voltaria logo, uma criança disse no microfone que seu nome era Michael e que eu, Colby, era seu tio. Não tenho certeza do que o garoto com quem eu estava conversando no Xbox respondeu, mas ele disse que também ouviu ele dizer que tinha que ir agora, logo antes de eu voltar para o microfone. Quando ele me contou isso, eu sabia que ele estava falando sério. Eu só tinha conhecido esse garoto naquele dia e nunca mencionei que minha casa era assombrada para ele e ninguém estava em casa. Eu desci as escadas assustado pra caramba e mandei uma mensagem para minha tia e perguntei quais eram os nomes dos irmãos dela. Um deles era Michael, o mais novo, e eu não me lembro do nome do outro irmão dela. Contei a ela o ocorrido e fiquei tremendo na sala até meus pais chegarem. Então, relatei-lhes toda a história. Muitas outras coisas aconteceram assim envolvendo aqueles meninos naquela casa, mas isso fica para outra hora. Obrigado por ouvir. Serei breve e direto. Eu sempre amei terror. Filmes, jogos, literatura, qualquer coisa que me dê arrepios. Ironicamente, apesar da minha longa fascinação pelo macabro, eu não tive nenhuma experiência paranormal própria. Minha mãe dizia que via fantasmas. Na infância, ela fazia shows de fantasmas e era paga para entreter pessoas em festas. Minha irmã e eu nunca acreditamos nela de fato. Meu pai revirava os olhos e dizia que era tudo encenação. Seja real ou não, o ponto é que o sobrenatural sempre fez parte do ruído de fundo da minha vida, e eu não me abalo facilmente. Bem, avançando para agora. 2 anos atrás, minha esposa e eu nos mudamos para uma nova casa. Desde que nos estabelecemos, ela afirma que ocasionalmente vê a figura de um homem velho sentado em um bar no porão. Não é como se ela ouvisse claramente apenas uma presença fugaz no canto do olho dela. Ela diz que não se sente ameaçada, apenas que está lá, na verdade, coincide com o que sabemos sobre a casa. Compramos de 3 irmãos que a herdaram depois que seus pais faleceram lá. O pai era um cara orgulhoso e prático que construiu o bar do porão ele mesmo e manteve a casa meticulosamente, honestamente. Se eu morresse e houvesse uma vida após a morte, provavelmente também ficaria na minha caverna feita por mim mesmo por muito tempo. Eu descartei tudo como coincidência ou imaginação. A porta do meu escritório às vezes se tranca sozinha, o que é estranho, mas a casa é antiga. Talvez eu estivesse só fechando de um jeito estranho ou a trava estava emperrada. Mas nessas últimas 2 semanas algo mudou. Tenho acordado todas as noites às 3 da manhã. Eu não coloco um alarme para essa hora, mas meus olhos se abrem como um relógio. Começo a trabalhar às 6, então estar acordado às 3 está me matando. Não consigo voltar a dormir e o esgotamento está me consumindo. Meu humor e paciência estão abalados e está cada vez mais difícil racionalizar a situação. Eu continuo dizendo a mim mesmo que é apenas estresse ou coincidência, mas toda noite às 3 da manhã acontece. Minha família também começa a sentir. Nosso gato, que sempre dormiu conosco, agora se recusa a ficar no quarto. Meu filho, que dormia bem no próprio quarto, agora insiste em dormir no sofá com a televisão ligada. Ele afirma não gostar do silêncio do quarto,
Descobrimos que os pais do ex-proprietário morreram poucos meses antes de nos mudarmos. Esse detalhe me vem à mente sempre que olho o relógio às 3 da madrugada. Eu instalei algumas câmeras GoPro pela casa, especialmente perto do bar do porão, mas até agora não tem nada. Mas isso não me impediu de sentir como se estivesse à beira de algo fora de vista. O que você acha? Estou pensando demais? Serão apenas coincidências agravadas por noites insones? Ou estou no início de algo diferente? De qualquer forma, se eu acordar novamente às 3 da manhã esta noite, eu vou deixar todos vocês saberem. Ei pessoal, aqui é o Morty e muito obrigado por ouvirem, espero que tenham gostado da coleção de histórias do porão desta noite, eu certamente me diverti muito gravando. Também gostaria de agradecer imensamente aos membros e patronos que contribuem financeiramente, mensalmente, para ajudar a manter o canal funcionando. Se você gostaria de alguns benefícios exclusivos, como algumas histórias de Skinwalker no YouTube e Patreon, além de ter seu aniversário anunciado e outros benefícios legais, sinta-se à vontade para seguir o link na descrição para descobrir mais. Isso significa muito para mim e acho que são coisas bem legais. Bem, é isso por hoje. Hora de dizer boa noite. Mais conteúdo na tela se quiser, mas até a próxima. Continue sendo incrível. Boa noite!